Olá, olá, tudo bem com vocês, meninos, meninas, professora Ana Paula, de História. Vamos lá? Hoje eu vou fazer a correção, tá? Das aulas, da aula 13 e da aula 15, das atividades. Não deixe de entrar na live, a live ajuda muito, porque eu dou uma aula, né, com mais detalhes por lá, tá bom? Então vamos lá, vamos começar na aula 13. Então, nós estamos falando dos povos, né, que viviam na África e na América, antes da chegada dos europeus com as grandes navegações, porque depois que os europeus chegaram, a vida desses povos vão mudar para pior, né, infelizmente. Então, vamos dar uma olhada aqui nos africanos. Então, eu postei esse vídeo aqui com 6 fascinantes impérios africanos e esse aqui fala um pouco da cultura brasileira, né? E a influência da cultura brasileira, a influência da África, né, na cultura brasileira. Mostrando que antes da chegada dos europeus, esses reinos, né? Os reinos africanos eram ricos, né? Tinham tecnologia, tinham conhecimento no sentido de controlar o comércio, né? De técnicas, né? Para manipular o bronze, para manipular o ferro, né? A questão do ouro também, né? A África era vista como o continente da riqueza, esses reinos eram ricos. Então, se você lembra daquele, até falei com os meninos hoje na live, quem entrou na live vai lembrar, sobre a questão daquele filme Pantera Negra. Aquele filme foi ótimo, né, para mostrar isso, né, a riqueza, né, do povo. Claro que ali é uma realidade de ficção, mas mostra um pouco dessa questão que a África hoje é vista como pobreza, miséria, sem cultura. Não, era uma cultura riquíssima, vários povos com cultura riquíssimas. E foi depois da chegada dos europeus lá que a África vai ser aí roubada, né? Vai ser saqueada, vai ser, de alguma forma, depredada, né, pelos esses povos. Não só retirando as riquezas, né, mas também fazendo com que o povo africano se tornasse escravo, explorando a mão de obra, destruindo, né, a cultura também. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nas atividades. Então, pergunta: hoje a África encanta com sua riqueza natural e é vista com muito preconceito, como se sempre tivesse sido o continente da miséria, de pessoas sem cultura e sem história. Isso não é verdade. Como era a África antes da chegada dos europeus com as grandes navegações e da escravização africana para os outros povos? Como é que era a África antes disso? Antes da chegada dos europeus com as grandes navegações, antes deles se tornarem escravos, né? Da Europa, aqui do Brasil, como que era a África? Então, se vocês viram o vídeo, viram que a África, né? Na África, existiam vários reinos, né? Ou impérios, né? Ricos e vários impérios ricos, vários impérios ricos, né? Vários reinos ricos. Então, então os africanos, né? Controlavam o comércio, o ouro da região para outras partes do mundo. A África, na Idade Média, era conhecida como a Terra do Ouro, né? Tão rica que era, né? A Terra do Ouro. Ok? Então, assim, era vista como a Terra do Ouro, a Terra do Marfim, a Terra do Sal, né? Então, é uma região rica.
os reis, né? Os reis africanos eram representados pelos povos asiáticos, até pelos povos europeus, como reinos ricos, né? Eles apareciam com uma pena de ouro na mão, né? Para mostrar a riqueza desse continente. Não só a riqueza material, mas também a riqueza cultural, né? Então, hoje isso tudo se perdeu. Agora vamos aproveitar esse vídeo. Vamos para a atividade 15. Os povos da América. Então, aqui na América também existiam vários povos, de 80 a 100 milhões de africanos, né? Então, quando os europeus chegaram aqui, eles nem sabiam que existia esse continente. Então, nós vamos ter povos que viviam, como os nossos índios aqui, da caça, da pesca, da coleta, estava iniciando a questão da agricultura, né? Viviam em pequenas comunidades igualitárias, mas eram povos diferentes, com culturas diferentes, né? Como aqui na foto. E também nós tínhamos povos com um grau de desenvolvimento social e econômico bem avançado, bem complexo, né? Como é o caso dos maias, dos astecas e dos incas. Quando você olha esse mapa da América, você vê que a América era toda habitada, né? Então, quando os europeus chegaram aqui, encontraram uma América totalmente habitada. Então, eles criaram várias cidades, né? Sistema de irrigação, tinha um sistema de escrita, tinha uma sociedade hierarquizada, com a classe privilegiada e a classe não privilegiada. Quem governava, né, esses reinos, esses impérios astecas, maias e incas, eram reis que eram considerados representantes dos deuses, o próprio Deus. Então, se você olhar aqui a cidade, né, asteca, olha aqui, uma cidade. Enquanto os nossos índios viviam em pequenas comunidades, na mesma época existia lá onde hoje é o México, na América Central, olha aí, olha, os astecas, aqui a cidade de Tenochtitlán, que era a capital asteca, eram verdadeiras cidades, olha aqui, gente, verdadeiras cidades, né? Com as pirâmides, que eram templos, aqui eles faziam sacrifícios aos deuses, geralmente sacrifícios humanos, mexiam com o comércio, mas o forte desse povo era a agricultura, né? Que a Machu Picchu, né? No Peru, que eles fizeram, os incas, né? Fizeram as cidades deles nas montanhas, olha para vocês verem, né? Esse povo tinha muito conhecimento. Muitos tinham conhecimento de astronomia, então estudavam os astros, tinham calendários, muito conhecimento da matemática, muito conhecimento, né, da geometria. Então, vamos lá. Vamos para a atividade. Os astecas possuíam amplos conhecimentos de geometria e cálculos, como se pode perceber nos monumentos, como construção de pirâmides, templos e cidades, que ergueram no centro do México e também no resto de aquedutos e diques construídos por eles. Além disso, sabiam trabalhar o cobre, o bronze, o ouro e a prata. Com esses metais faziam joias refinadas e estatuetas que exigiam conhecimento técnico e arte. Seus trabalhos foram admirados pelos europeus que os conheceram no século XVI. Aí vem a pergunta. O texto afirma que os astecas possuíam amplos conhecimentos de geometria e cálculo. Geometria pura matemática, né, gente? Como se chegou a essa conclusão? O texto mesmo te dá essa informação. Quem consegue construir pirâmides grandiosas, né, como essas, se não souber matemática, gente? Engenharia, arquitetura, o que mais esses caras estudam? É matemática, né? Cálculo, né, de área, de volume, né? Então, para fazer um monumento igual esse, tem que saber matemática, né? Então, como se chegou a essa conclusão? Né? Na construção, né? Na construção de pirâmides, templos e as próprias cidades deles, né? Bem complexas. Identifica a alternativa incorreta sobre os maias e incas. Os maias nunca formaram um poderoso império, certo? Eles nunca formaram mesmo. A indústria tinha grande importância na vida dos maias e incas. Essa é errada. Em nenhum momento eu falei indústria. Falei que a atividade econômica deles estava na agricultura e estava no comércio. Mas indústria é uma coisa bem atual, né? Tinha os artesãos que produziam, mas essa industrialização por meio de máquinas, uma coisa bem mais complexa, não.
Então, os maias construíam pirâmides? Sim. O rei, que era considerado um sacerdote, um chefe militar, um semideus? Era. Então, a resposta errada é essa aqui. A indústria tinha grande importância. Identifica a alternativa incorreta. As sociedades indígenas no Brasil eram, em geral, igualitárias, sem divisões sociais e distinção entre ricos e pobres, diferente das nossas. Em todas havia uma divisão de trabalho por sexo e idade, certo? Eram sociedades igualitárias, viviam em pequenas comunidades, a terra era de todos, o que eles caçavam era de todo, o que plantava e colhia era de todos, então não tinha diferença social como tem a nossa, não tinha propriedade privada igual a nossa. Grande parte dos povos indígenas morava em aldeias pequenas, moravam. A história e as culturas indígenas marcaram profundamente nosso ser, sim. Quando a gente pensa no nosso hábito de tomar banho, várias palavras indígenas que estão no vocabulário português, então a gente tem aqui grande influência da cultura indígena na nossa cultura. Comparando os povos indígenas entre si, percebemos que são todos iguais, por isso, podem ser chamados de índios, então o problema está aqui, ó. Comparando os povos indígenas, todos são iguais? Não, não eram iguais, né? Eles tinham culturas diferentes, jeito de ser diferente. Então, eu não posso dizer que essa é a falsa. Essa é a falsa, na verdade, né? Cada povo tinha o seu jeito de falar, seu jeito de fazer suas coisas, de construir suas casas. Podia ter algo em comum, mas eles tinham culturas diferentes, falavam línguas diferentes. Ao observar as imagens da cidade asteca e inca no texto, comente o que mais chamou a atenção. Aqui é uma cidade asteca, o que mais chamou a atenção? Bom, eu vou pegar as respostas que os meninos deram na live. Eles falaram de pirâmide, da construção das pirâmides e os templos, né? Questão grandiosa, né, das pirâmides e dos templos. Então, era isso. Então, vamos terminar aqui, pessoal. Tchau, tchau. Beijinhos.